Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Eu sou a Tati Súria e faz algum tempo já que eu gostaria de fazer uma colocação aqui sobre a Priscila, que não é Presley, que é ex-mulher de Elvis Presley, o antes, né, o durante o período Elvis e ela depois do período Elvis, né? Na verdade, o antes não nos importa. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Bom, a Prisca, ela disse em muitas entrevistas, tem em vários, né, sites respeitados, que ela diz que ela não teve uma adolescência como de uma garota normal, entre aspas, que ela teve que se adaptar, que basicamente ela seguia tudo que o Elvis falava, seguia a vida dele, vivia a vida dele ao modo dele, né. Tipo assim, ela não teve uma vida própria, ela tinha que fazer tudo o que ele queria. E um ponto muito, muito importante, que eu gostaria de colocar aqui, que ela ressaltou, assim, sobre as palavras dela: "Sempre usei um pouco de maquiagem. Ele nunca queria me ver enquanto eu me vestia, sempre queria ver o resultado", contou a Priscila em uma das entrevistas. Tem para a revista Marie Claire, Observatório de Cinema, todas, assim, sites confiáveis, né. Então a Priscila sempre disse que Elvis Presley nunca a viu sem maquiagem, porque, eh, ele preferia ver o resultado final ao invés de acompanhá-la durante o processo. Então, ela disse assim, que Elvis moldou ela para ser a mulher certa para ele, né, que incluía, escolher as roupas que ela iria vestir, os penteados, a maquiagem. Então, observando isso, a gente pode tirar uma conclusão que ele não gostava dela. Ele gostava, mas ele não amava, não era apaixonado por essa mulher. Ela tinha que se tornar a mulher que ele queria que ele sonhava que ela fosse, e ela não era. Tanto por isso que a pessoa não dava muita bola para ela, né, saía com outras e tal. Desde o começo a gente sabe que se para ela foi difícil isso, tem 2 motivos. Que eu penso aqui, a mãe dela, tendo o histórico que tem, isso a mãe dela fez, empurrou ela para ficar com o Elvis por ele ser rico e famoso. Mas, pelo jeito, a mãe dela dava as diretrizes do que ela tinha que fazer. Então, ela ignorou sua própria personalidade, que não era uma personalidade de bobinha, ela era espertíssima. Ela era vivida, já tinha namorado um monte de gente, ela fez de tudo para pegar o Elvis. Aliás, ela se esfregava, se jogava no Elvis, segundo ela mesma disse, e ele é que não queria ter relações com ela no começo, né. Então, tendo em vista o que ela mesma fala e o que os pais dela deixaram ela à vontade com 14, 16 anos, ficar de madrugada na casa de um astro do rock, então era para jogar para cima mesmo, tá. Isso aí a gente não pode negar, gostando dela ou não, é imparcial, é o fato que aconteceu, né. Eh Depois, com muito sim, aparentemente a mãe dela continuou dando umas diretrizes para ela. Então ela ficava lá, fazia tudo o que ele queria. Praticamente eles então não dormiam nem juntos na cama, porque se ele só podia vê-la depois de pronta, ele não dormia na mesma cama ali que ela, certo? Era um casamento realmente arranjado, né. Pegou ele no pulo ali. Ela era bonita, bonitinha, nhe-nhe-nhe, mas foi arranjado principalmente pelo marketing publicitário, né, do Coronel Parker, para não manchar a imagem dele no auge da carreira e tal, tanto que fez o Elvis ir para o exército, casar com a Priscila e tudo mais, para manter as aparências ali, né, principalmente naquela época, que era complicado. Então, eu recolhi também algumas fotos para a gente tirar nossas próprias conclusões.
A Priscila não era aquela coisa maravilhosa, uma mulher bonita? Bonita, sempre foi. Mas ela ficou uma boneca maravilhosa enquanto Elvis decidia o que ela vestir, maquiar, pentear. Vocês podem reparar nas fotos como ela era durante o período Elvis e depois, quando ela se "libertou", entre aspas, ela cansou, não quis mais, o dinheiro que era bom já estava dentro, aí ela foi viver a vida, né, ela tem zero ela é zero vítima nessa história. Ela só se aproveitou da fama e do dinheiro e da carreira do Elvis. Ela não ia ser ninguém, não ia ter reconhecimento em nenhum lugar se ela não se apoiasse no nome que ela se apoia até hoje, mesmo sendo ex-mulher, né, ela se apoia no nome do ex-marido Elvis Presley, tanto que ela não tirou o sobrenome. Já teve relacionamentos de mais de 20 anos com uma pessoa e muitos outros inúmeros relacionamentos de 9 anos, de 4 anos, de meses. Ela não tirou o sobrenome, porque ela não tem uma base, ela não é ninguém sem o Elvis. Então a gente também tem que ter consciência disso. Não estou falando mal dela, nem bem, muito menos. Estou falando que no período Elvis, ela era deslumbrante, se tornou uma boneca, ela era feita sob a medida que Elvis quis, e assim ela ficou maravilhosa. Todo mundo tem aquela imagem da Priscila maravilhosa, porque Elvis desenhou ela assim. Tanto mesmo que ela fala isso. Quando ela tirou todo aquele encantamento que ele exigia dela, né, quando ela se separou, ela se tornou uma mulher bonita, normal, e foi indo até para feia depois da velhice. Tá horripilante, convenhamos, né. A idade deixa a pessoa horrível assim? Nem todo mundo, tá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lógico que fica mais, né, mais velha, mas um monte de cirurgia plástica, um monte de coisa aí deve ter deformado um pouco. Porém, no período Elvis, ela era uma pessoa, no pós-Elvis, ela se tornou outra, até ela soltou a franga, né, ela foi biscatear à vontade pela vida, tanto que ela traía Elvis, né, e isso não tinha sido nem descoberto, para ver como ela era macaca velha e fazia as coisas às escondidas. Ela já estava com romance lá com outras pessoas e o que foi mais aberto foi o Mike Stone, e ela dava uma de vítima, de vítima, de vítima constantemente. Mas enfim, observem o antes e o depois, como o Elvis moldou ela para ela ficar maravilhosa, e depois ela não ficou nem tanto. Bonita sempre foi, convenhamos, mas ficou outra vibe, né, gente.